Olá, sejam todos bem-vindos à nossa aula do curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica da nossa querida Associação Espírita Seara de Jesus de Embu das Artes, São Paulo. Nós estamos finalizando com esta aula o módulo 4 e hoje é a 38ª aula desse curso que nós criamos, elaboramos para que todos nós tivéssemos contato durante o ano inteiro, durante os módulos, com a codificação. Então nós já estudamos os livros que iniciam inspirados por Jesus, inspirados por Deus, inspirados pelos bons espíritos, inspirados por uma pleia de espíritos que ajudou Kardec a trazer a codificação para a gente. E a Federação organizou. Então, os livros que a Federação Espírita Brasileira trazem em estudo, nós seguimos. E depois, dando sequência, acompanhamos o pensamento, a reflexão do nosso querido Martins Peralva. E para iniciar esse estudo de hoje, nós vamos fazer a nossa prece. Eu convido a todos aqui presentes, aqueles que estão ligados a nós pelo pensamento, onde quer que esteja neste universo, que sintonize conosco, para que as palavras ditas aqui hoje sejam sementes frutíferas, sementes maravilhosas, sementes boas para a nossa evolução. Que cada um acolha na medida do seu desejo, da sua intenção e leve-as consigo para a sua jornada de evolução. Que a equipe maravilhosa que assiste a nossa casa, querida Seara de Jesus, e que está ligada a nós por laços de afinidade, carinho e amor, nos auxilie neste trabalho. Agradecemos por este momento, pela oportunidade que Deus nos concedeu da vida e de estarmos juntos novamente nesta reencarnação. Que bênçãos recaiam sobre nós, meus queridos. Assim seja. Então nós vamos aqui estudar hoje o capítulo 17 desse livro que Martins Peralva organizou, chamado Estudando a Mediunidade. Então, nesse item 17, que vai falar dos sonhos, nós vamos estar fazendo a observação, a análise, a reflexão do pensamento desse irmão, que num estudo também, anteriormente, em tempos passados, ele fez da obra de Allan Kardec. E nesse encontro de hoje, nós vamos fazer alguns questionamentos. Mas antes é importante a gente lembrar a todos que nós temos na nossa sala de aula um material complementar, um material que amplia os horizontes do encontro de hoje. Foi selecionado com muito carinho, muita dedicação, e os irmãos que estão se apresentando nos vídeos que nós selecionamos são irmãos nobres, estudiosos, que têm profundidade no que fala, que têm conhecimento, e são pessoas leais, de bom caráter, que a gente pode seguir, acompanhar e aprender com eles. Temos também os sites que a gente indica de pesquisa, que é o Kardecpedia e o Portal Luz Espírita, para todos. Temos o material escrito também, que vocês podem estar lendo, imprimindo, colecionando, grifando, está tudo guardadinho na nossa sala de aula virtual, então não percam a oportunidade. Quem não sabe ainda, peço orientação para baixar o aplicativo do Google Classroom, do Google, e a gente ajuda a entrar com o link e a senha na nossa sala de aula virtual. Convide todo mundo, é muito importante a gente participar e aprender juntos. Então, iniciando o nosso encontro, aqui tem alguns questionamentos. Vamos imaginar, meus queridos, que
algumas pessoas nos buscam, nos procuram e elas fazem alguns questionamentos para nós. Será que nós saberíamos respondê-las de acordo com os princípios espíritas? Será que nós conseguimos respondê-las de acordo com o que Kardec trouxe na codificação, que os espíritos benevolentes de autarquia trouxeram para nós e que faz todo sentido, porque está ligado à ciência, a ciência comprova, a ciência ampara. E esses ensinamentos são verdades divinas que realmente fazem todo sentido para a nossa vida. Então, se alguém chegasse e perguntasse para nós, por que sonhamos? Qual seria a nossa resposta? Mas lembrando, não é qualquer resposta. Tem que ser uma resposta coerente. A resposta que a doutrina dos Espíritos nos apresenta. Por que não me lembro do meu sonho? O que nós responderíamos? É bom sonhar? Sonhos têm significados? O que sonhamos irá acontecer? Posso sonhar com quem já desencarnou? Posso aprender dormindo? Devo consultar o que sonho em livros? Por que meus sonhos são confusos? O que fazer para não ter pesadelos? Posso pedir para sonhar com alguém específico? Quando dormimos, podemos ir para onde quisermos? Nossos sonhos são bobagens da nossa mente? Então, são essas arguições, esses questionamentos, essas perguntas que vão dar origem à nossa reflexão de hoje, do capítulo 17, chamado Sonhos, de Martins Peralva, do livro Estudando a Mediunidade. Então, no livro O Consolador, há uma pergunta de número 49 que faz o seguinte questionamento: como devemos conceituar o sonho? E a resposta é: na maioria das vezes, o sonho constitui atividade reflexa das situações psicológicas do homem no mecanismo das lutas de cada dia. Quando as forças orgânicas dormitam em repouso indispensável. Em determinadas circunstâncias, contudo, como nos fenômenos premonitórios ou nos de sonambulismo, em que a alma encarnada alcança elevada porcentagem de desprendimento parcial, o sonho representa a liberdade relativa do espírito prisioneiro da terra. Quando então se poderá verificar a comunicação intervivos e, quando possível, as visões proféticas. Fatos esses sempre organizados pelos mentores espirituais de elevada hierarquia, obedecendo a fins superiores. E quando o encarnado, em temporária liberdade, pode receber a palavra e a influência diretas de seus amigos e orientadores do plano invisível. Interessante. Então pensemos algo. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, fez e faz tudo perfeito, maravilhoso, pleno. Se Ele faz tudo concatenado, com um fim produtivo, se Ele faz tudo maravilhosamente, por que haveria de fazer, num espaço que Ele nos dá de aprendizado, momentos em que nós ficaríamos ociosos? Se já foi dito pelos bons espíritos que a ociosidade não é vista com bons olhos para a nossa evolução. Sendo assim, por que haveríamos nós de ficarmos muitas horas de uma única existência sem fazer nada? Já pararam para pensar nisso? Quando eu tive essa informação pela primeira vez, eu me surpreendi, porque eu também não havia pensado sobre isso. Eu achei incrível esse raciocínio, incrível essa situação de que nós não ficamos ociosos, a não ser por opção.
Então, quando nós repousamos o nosso corpo físico, que é para isso que nós deitamos e dormimos, a nossa alma, que pode estar encarnada, ela se liberta, como foi dito aqui, parcialmente, porque se fosse totalmente ela estaria desencarnada. Ela se liberta parcialmente e vai para o mundo dos espíritos, livre. Nesse momento acontecem muitas coisas que nós vamos abordar hoje nesse encontro. E nesse momento que o corpinho fica em repouso, porque há também a necessidade dessa matéria física se reajustar, fazer as suas procedências, os seus fenômenos que vão fazer com que a gente tenha vitalidade, a gente continue a nossa tarefa, a nossa missão aqui na Terra. Essa alma liberta sai e vai fazer inúmeras coisas, cada uma no seu nível de conhecimento, cada uma no seu interesse particular, cada uma buscando a sua afinidade, a sua sintonia, os seus anseios. Vamos encontrar pessoas queridas ou supostos desafetos. E há tanta coisa que se faz que não dá para a gente crer que dormir é deixar o corpo imóvel e a alma também ali, naquele repouso, sem proficiência, sem algo positivo a ser feito. Então, os espíritos, através da codificação, vieram nos esclarecer. E nós, fazendo um paralelo com os estudos históricos, com o que a gente já ouviu falar de muitos e muitos anos e tempos, há casos e fenômenos que já aconteceram com inúmeros irmãos encarnados que demonstram que os sonhos, eles trazem revelações, que os sonhos têm significados, que os sonhos são importantes. Muitas revelações científicas acontecem no repouso do corpo físico. E quando o cientista acorda, o intelectual acorda, ou aquele que vai trazer a mensagem edificante acorda, ele lembra, ele registra, ele anota, ele conta, ele aponta o seu sonho. Então, para que a gente entenda, precisa ficar claro, nessa emancipação da alma, nesse momento que a alma sai desse corpinho, ela fica ligada assim por um material fluídico, indicando aos espíritos desencarnados que ela está ligada ao corpo, não é um espírito desencarnado, é um espírito encarnado, mas ela sai. Só que quando ela sai, dependendo da evolução, é um turbilhão de acontecimentos. Imaginemos que nós estamos num local muito populoso, num metrô cheio de gente de várias etnias, de vários países, de várias localidades, e nós sentimos cheiros diferentes, vestuários diferentes, músicas diferentes, linguagens diferentes. E quando a gente sai desse ambiente, a gente recorda de algumas coisas. Algumas nos influenciaram grandiosamente, outras nem tanto, mas saímos de lá com essas pequenas lembranças. Assim acontece conosco quando saímos do corpo físico. Temos contato com muitas energias, pensamentos, de encarnados e desencarnados, e isso pode criar para nós essa condição que a gente chama de sonho e que traz para a gente informações às vezes muito confusas. Mas nós vamos entender que do lado de lá é diferente. Questão do Livro dos Espíritos, número 400. O espírito encarnado permanece de bom grado no seu envoltório corporal? Eles respondem, é como se perguntasse se ao encarcerado agrada o cárcere. Ou seja, perguntar para o prisioneiro se ele gosta de ficar preso. Ele gosta da prisão, você gosta de ficar preso?
O espírito encarnado aspira constantemente à sua libertação. E tanto mais deseja ver-se livre do seu envoltório, quanto mais grosseiro é este. Então, no momento do sono, nós saímos do corpo físico, e respiramos aquele ar gostoso. Ufa, estou livre. Nem que seja por alguns instantes, minutos, poucas horas. Mas estamos livres. E essa oportunidade dá-nos o ensejo a continuar a nossa caminhada. Saber, mesmo que inconscientemente, de que temos momentos de liberdade, nos dá uma esperança e uma força para continuar aqui no corpo físico, no corpo, no envoltório corporal, que muitas vezes é muito pesado e grosseiro e nos limita muito os sentidos e que nos faz, às vezes, desanimar. Mas por conta dessa liberdade parcial, a gente fica feliz e se agrada com os encontros, com aquilo que a gente vive lá no mundo dos espíritos. Na questão 401, pergunta-se: durante o sono a alma repousa como o corpo? Não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, e não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Que delícia! Então, não que não aconteça, mas a alma não precisa ficar grudadinha ali no corpo. Ela sai, ela fica livre. E muitos de nós não têm consciência disso. Cochilou, dormiu, pum, já cai no mundão, já vai ser livre, vai ser feliz. A não ser em algumas situações, nós já vamos comentar. 403, a questão 403. Por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Muitas pessoas perguntam: você se lembra dos sonhos? E eu digo a vocês, eu me lembro praticamente todos os dias dos meus sonhos. E não são sonhos que eu possa realmente dizer que são sonhos proféticos. Alguns trazem alguma inspiração, outros são totalmente confusos, é como se fosse eu remexer naquele lixo do meu dia a dia. Mas há muitos sonhos que têm uma narrativa interessante, começo, meio e fim, mas que eu mesma não consigo fazer de pronto um link com a minha vida. Então, talvez, numa outra situação, eu falo: eu lembro que eu sonhei isso, mas eu tenho o hábito de lembrar. Já amigos meus dizem: eu nem sonho, eu não lembro de nada. Na verdade, o sonho é essa experiência da emancipação da alma. Todos têm, mas recordar é uma característica de cada um. Cada um tem essa propensão, por conta do seu objetivo reencarnatório, por conta da sua necessidade, etc. Então ele fala: por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Olha, naquilo que chamamos sono, só há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra, durante o sono, um pouco da sua liberdade e se corresponde com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas, como é pesada e grosseira a matéria que o compõe, o corpo tem dificuldade em conservar as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais. Então a gente pensa, que vai passar, o olho, eu vi por esse olho, então eu vou lembrar do que eu vivi lá. Não é assim, são sensações. O nosso corpo físico tem várias camadas. Isso vai ficar para uma outra aula. Mas a gente entende aqui que não é pelos órgãos corporais que nós vamos recordar tudo que nós vivemos. E por isso que nem sempre nós vamos nos lembrar dos sonhos. Então eu vou deixar agora aqui rapidinho, eu peço a ajuda de vocês enquanto eu tomo um pouquinho de água, uma questão para a gente responder. Coloca aí para mim no chat. Que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Tá? Então, aquelas pessoas que sonham, eu sonhei, eu lembro que quando eu era criança falava, sonhar com um dente é que alguém vai morrer, alguma coisa assim. E depois de um tempo, vendia-se nas bancas uma revistinha com os vocábulos, os verbetes,
do provável simbolismo do sono, do sonho, que a gente buscava. Sonhar com borboleta significa isso, sonhar com dente significa isso, etc, etc, etc. O que vocês acham? O que se deve pensar das significações atribuídas aos sonhos? Elas são corretas porque indicam o que vai acontecer? São absurdas porque frequentemente nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal? São verdadeiras como entendem os ledores de sorte? Ou são boas para que possamos entender nossos sonhos? O que vocês acham? Não se preocupem. Não se preocupe se está certo ou errado a princípio. Nós estamos aqui para aprender. Então, estou aguardando. Estou aguardando a resposta de vocês, a participação. Pergunta aí na sala para a família. O que eles acham? Que letra que eles colocariam? O que os espíritos responderam nessa questão 404? Os espertinhos já devem ter dado um Google aí, né? Aberto o livro e achado a resposta. Beleza. Então, qual é a resposta? É a letra B. Os sonhos não são verdadeiros como entendem os ledores de sorte, pois é absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal outra. São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito têm realidade, porém que frequentemente nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. A miúde, são também, como atrás dissemos, uma recordação. Por fim, pode algumas vezes ser um pressentimento do futuro, assim se Deus o permitir, ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar a que a alma se transporta. Não se contam por muitos os casos de pessoas que em sonho aparecem a seus parentes e amigos a fim de avisá-los do que a elas está acontecendo? Que são essas aparições, senão as almas ou espíritos de tais pessoas a se comunicarem com entes caros? Quando tem de certeza de que o que viste realmente se deu, não fica provado que a imaginação nenhuma parte tomou na ocorrência, e, sobretudo, se o que se observastes não vos passava pela mente quando em vigília? Então, essa resposta nos mostra que a consulta a livros, a revistas, a vocábulos restritos em relação a uma grande camada de informações provinda desse sonho, não é providencial. Não faz sentido, não é coerente eu dizer claramente que sonhar com um dente é morte. Mesmo que, por algumas questões, em alguns momentos, tenha acontecido os fatos semelhantes. Mas isso não é cientificamente provado. Nossos irmãos já trazem para nós. Não, isso é um absurdo. Nós precisamos nos desvencilhar dessas informações. Os sonhos são carregados de informações, muitas informações. Mas dar significados restritos a eles é, como eles dizem, absurdo. Então vamos ficar com essa reflexão para que a gente amplie nossos horizontes, nosso conhecimento e saia, né, dessa vida tão pequenina e que lá atrás nós não tínhamos tanto conhecimento e utilizávamos para dar luz aos nossos pensamentos. Pensamento evoluído, pensamento esclarecido, ele toma outros rumos. Agora, aqui, Martins Peralva, no estudo que ele fez no livro Estudando a Mediunidade, ele classifica os sonhos como comuns, reflexivos ou espíritas. Lembrando que ele faz também um parêntese, dizendo que as palavras que foram escolhidas aqui não necessariamente são as melhores classificadas, porque ele está encarnado, como ele mesmo fala, ele usou um vocabulário que na época seria o mais adequado para fazer com que as pessoas entendessem o que ele estava querendo dizer, e nós vamos falar a mesma coisa. As palavras, os vocábulos utilizados, esses verbetes, podem estar sendo modificados hoje, atualmente, por outros
mais próximos ao que se realmente tem significância. Então não vamos atentar a isso, mas para a gente estar tendo uma definição de cada um deles. Então ele define comuns, reflexivos e espíritas. E a gente vai ver o que significa cada um. Martins Peralva diz que os sonhos comuns é a repercussão de nossas disposições físicas ou psicológicas. Nós já vamos explicar direitinho isso aí. Os reflexivos, exteriorização de impulsos e imagens arquivadas no cérebro. E os sonhos espíritas é uma atividade real e efetiva do espírito durante o sono. Então vamos ver o que ele explica. Ele explica detalhadamente cada um deles. Os sonhos comuns para Martins Peralva é aquele que o espírito é envolvido na onda de pensamentos que lhe são próprios, bem assim dos outros. Então, pensamentos da própria pessoa que sonha, como de outros espíritos, de outras pessoas, espíritos encarnados ou desencarnados. E ele fala que nos sonhos comuns, geralmente, temos sonhos imprecisos, desconexos, frequentemente interrompidos por cenas e paisagens inteiramente estranhas, sem o mais elementar sentido de ordem e sequência. É o que eu falei de alguns sonhos que eu tenho. São comuns. Eu acho que a maioria das pessoas tem esse tipo de sonho e quando lembra, comenta que foi uma confusão, que não está entendendo nada. Aqui, continuando, ele diz que aqueles em que o nosso espírito, desligando-se parcialmente do corpo, se vê envolvido e dominado pela onda de imagens e pensamentos seus e do mundo exterior, uma vez que vivemos num misterioso turbilhão das mais desencontradas ideias. O mundo psíquico que nos cerca reflete as vibrações de bilhões de pessoas encarnadas e desencarnadas. Deixando o corpo em repouso, o espírito ingressa no plano espiritual com apurada sensibilidade, facultando ao campo sensório o recolhimento, embarafustado, ou seja, aquele que entra em um local de forma impetuosa. Ele entrou no mundo espiritual rapidamente, naquela confusão, e acabou captando as informações de todo mundo que estava lá e virou aquela salada mista. E informações desencontradas, imagens antes não percebidas em face das limitações impostas pelo cérebro físico. Então, viu as imagens, teve contato com inúmeros encarnados, desencarnados, e aquelas informações, igual que eu comentei do metrô, fica tudo emaranhado na nossa mente. Quando a gente volta para o corpo físico, está aquela confusão. Ao despertarmos, guardaremos imprecisa recordação de tudo, especialmente da ausência da conexão nos acontecimentos que, em forma de incompreensível sonho, povoavam a nossa vida mental. A esses sonhos chamaríamos sonhos comuns, por serem eles os mais frequentes. Então imagine que tem um quebra-cabeça. Esse quebra-cabeça tem várias imagens, a gente organiza o quebra-cabeça, mas de repente a gente vai mexer no quebra-cabeça para tentar ficar próximo a ele, esbarra e bagunça todas as peças. Então quando a hora que a gente vai recolher aquelas peças, é um pedaço de uma casinha, é um animal, é uma roupa, é um colorido, e junta as peças que estão desconexas e forma outra imagem que a gente não entende. É assim que se processam os sonhos comuns. Só voltando aqui rapidinho, os sonhos, em sua generalidade, como diz Martins Peralva, não representam, como muitos pensam, uma fantasia das nossas almas. Mesmo tendo esse sonho que às vezes para nós não faz sentido nenhum, nós não podemos atribuir aos sonhos fantasias, absurdos. Todos eles têm uma função. Enquanto há o repouso do corpo físico, nossa alma transita integralmente no mundo dos espíritos. Todos esses sonhos revelam em sua estrutura, como fundamento principal, a emancipação da alma, assinalando a sua atividade extracorpórea, quando então se lhe associam a consciência livre, variedades e impressões e sensações de ordem fisiológicas e psicológicas. Então, tudo unido.
forma o que vai voltar para nós na hora que a gente acorda e lembra desse sonho. Sonhos reflexivos. É a segunda classificação de Martins Peralva. E ele fala assim: categorizamos os sonhos em que a alma, abandonando o corpo físico, registra as impressões e imagens arquivadas no subconsciente e plasmadas na organização perispiritual. Tal registro é possível de ser feito em virtude da modificação vibratória que põe o espírito em relação com fatos e paisagens remotos desta e de outras existências. Ocorrências de séculos e milênios gravam-se indelevelmente em nossa memória, fica tudo guardado, estratificando-se em camadas superpostas, vem uma em cima da outra. A modificação vibratória, determinada pela liberdade de que passa a gozar o espírito no sono, falo entrar em relação com acontecimentos e cenas de eras, na esquematização de nosso singelo estudo. Eu li errado aqui. De eras distantes, vou ler de novo. Falo entrar em relação com acontecimentos e cenas de eras distantes, vindos à tona em forma de sonho. A esses sonhos, na esquematização de nosso singelo estudo, daremos a denominação de reflexivos, por refletirem eles, evidentemente, situações anteriores vividas. Então, o que ele diz para a gente, em palavras simplórias? Que a classificação desses sonhos provém de reminiscências, dos arquivos que nós temos no nosso espírito, de tudo que nós já vivemos. E muitas vezes fora do corpo físico, por questões inúmeras, recordamos desses momentos. E assim ficam pinçados alguns momentos e que nós trazemos à tona quando recordamos e retomamos ao corpo físico. Alguns desses sonhos terão, mesmo sendo reflexivos, uma sequência de fatos. Poderá ter sido uma experiência que nós tivemos, a gente vê até em determinados momentos uma narrativa, mas que para nós pode ser estranhas, porque estávamos com uma outra roupagem. Temos a impressão, muitas vezes, de ver uma pessoa que nós conhecemos com roupas antigas. Por quê? Porque nos recordamos de convivências, de vivências passadas. E isso é muito comum, muito comum. Aqui ele continua, né? Nos sonhos espíritas, a alma desprendida do corpo exerce atividade real e afetiva. É a terceira classificação. É muito interessante essa parte para nós. Por quê? Nos sonhos espíritas, nós vamos, de acordo com o Martins Peralva nessa classificação, é no momento que a gente vai encontrar e vivenciar realmente agora as situações que nós precisamos, às vezes, de orientação, de resolução de problemas, de encontros para matar a saudade, de esclarecimentos, de contato com pessoas que vão nos inspirar, que vão nos instruir. Então, ele relaciona esse momento como um momento atual e muito desejoso. Então, a alma está desprendida do corpo e ela vai fazer esse encontro, facultando meios de encontrarmos com parentes, amigos, instrutores e também com os nossos inimigos, desta ou de outras vidas. Quando os olhos se fecham com a visitação do sono, o nosso espírito parte em disparada por influxo magnético para os locais de sua preferência. O viciado procurará os outros, o religioso buscará um templo, o sacerdote do bem irá ao encontro do religioso, do sofrimento e da lágrima, para assisti-los fraternalmente, enquanto despertos, os imperativos da vida contingente nos conservam no trabalho, na execução dos deveres que nos são peculiares. Adormecendo, a coisa muda de figura. Desaparecem como por encanto as conveniências.
A atividade extracorpórea passará a refletir, sem dissimulações ou constrangimentos, as nossas reais e efetivas inclinações, superiores ou inferiores. Buscamos sempre durante o sono companheiros que se afinam conosco e com os ideais que nos são peculiares. Então, olha só, é o que ele falou aqui. Em vigília, acordados, nós temos os nossos amigos, nosso trabalho, as pessoas que estão conosco, palmilhando os nossos interesses e necessidades da vida. Quando a gente sai do corpo físico, a gente tem essa necessidade de também estar com os afins. Porém, quando a gente está fora do corpo físico, nós não temos as constrições que a chamada sociedade nos impõe, as regras civis, as limitações que, entre aspas, de conduta que vão colocar um freio nos nossos anseios. É tudo livre. A gente está livre, estamos em total liberdade, a gente pode fazer o que a gente quiser. Nada nos limita. E nós podemos ir para onde o nosso desejo maior nos chama. Como ele falou, os viciados, muito provavelmente, vão buscar sanar esse vício e vão encontrar seus iguais. As pessoas que fazem o bem, que têm esse bem desejoso dentro de si, vão se unir a outros que também fazem o bem. Os profissionais vão buscar informações que vão engrandecer o seu trabalho. É tudo relacionado ao fórum íntimo, ao desejo maior que cada um de nós tem. Então, isso acontece porque não é recordação do passado e não é mistura de conversações, de filme, de novela que assistimos. Não. Não fazem parte dos sonhos comuns, não fazem parte dos sonhos reflexivos. É uma vivência dinâmica que acontece e nós precisamos ter ciência disso para nos prepararmos para quando formos dormir. E ele continua aqui. Para quem cultive a irresponsabilidade em vigilância, quase sempre os sonhos revelarão convívio pouco lisonjeiro, cabendo, todavia, aqui a ressalva doutrinária, exposta na caracterização dos sonhos reflexivos, de que, embora tendo no presente uma vida mais ou menos equilibrada, poderemos, logicamente, reviver cenas desagradáveis, que permanecem virtualmente gravadas em nosso molde perispiritual. Ou seja, os sonhos reflexivos podem nos fazer recordar de cenas do qual nós não queremos lembrar, das maldades que fizemos, das oportunidades que tivemos de exercer uma postura desagradável diante da sociedade, fazendo mal, desejando mal. Inúmeras coisas que nós queremos esquecer, muito provavelmente elas vão recordar em algum momento e elas podem vir à tona durante o sonho. Vamos ver aqui. Quem exercite abnegadamente o gosto pelos problemas superiores buscará durante o sono a companhia dos que lhe podem ajudar, proporcionando-lhe esclarecimento e instrução. O tipo de vida que levarmos durante o dia determinará invariavelmente o tipo de sonhos que a noite nos ofertará, em resposta às nossas tendências. As companhias diurnas serão quase sempre as companhias noturnas, fora do vaso físico. O esforço de evangelização das nossas vidas e a luta incessante pela modificação dos nossos costumes, objetivando a purificação dos nossos sentimentos, dar-nos-ão, sem dúvida, o prêmio de sonhos edificantes e maravilhosos, expressando trabalho e realização. Com instrutores devotados, nos encontraremos e deles ouviremos conselhos e reconforto. Dessas sombras amigas, que acompanham a migalha da nossa boa vontade, receberemos estímulo para as nossas sublimes esperanças. Olha que delícia saber disso! Então, não está tudo perdido? Claro que não. Meu desejo sincero de renovação. E eu, no meu dia a dia, já buscando essa prática, muito provavelmente, quando eu estiver fora do corpo físico, mesmo ainda tendo tantos vícios,
Isso será logrado em mim, isso brilhará em mim e eu me lembrarei das coisas positivas que eu poderei fazer durante esse momento de emancipação da alma e muito provavelmente eu buscarei algo positivo para mim. Então é importante esse esclarecimento de hoje. É importante saber que onde está o nosso desejo, o nosso coração, a nossa vontade, lá está o nosso tesouro. E onde está o nosso tesouro, lá está o nosso coração. É para lá que a gente vai. Não basta eu pedir em prece. Ai, meu Deus, me livra do mal. Mas eu passei o dia inteiro buscando esse mal. Então, a vigilância dos atos, das atitudes, a postura diferenciada, é que fará com que quando eu me desprender do corpo, eu me ligue ao bem ou ao mal. Tem aqui, adoro, Missionários da Luz. No capítulo 8 do livro Missionários da Luz, cujo título é No Plano dos Sonhos, nós vamos ver uma história muito interessante, que vai trazer ricos conhecimentos para nós. Vejam bem, André Luiz, que está fazendo a sua jornada evolutiva no mundo espiritual, ele já tem condições de fazer estágios e mais estágios com os nossos irmãos queridos que voltam à crosta para aprender, para auxiliar. Vai junto com os amigos, nesse capítulo, conhecer um grupo de desencarnados que faz um trabalho missionário de ajudar espíritos a progredirem, a terem mais conhecimento para evoluir com mais tranquilidade. Então, há um grupo do qual André Luiz vai fazer parte nesse estágio que tem encontros de estudo na casa espírita física. À noite, fora do corpo físico, o grupo de trabalhadores da casa se encontra para fazer um estudo. Olha que interessante. Dar sequência ao aprendizado. André Luiz foi convidado para observar esses trabalhos. E ele vai fazer muitas perguntas. Essa casa espírita tem matriculado 300 trabalhadores, 300 inscritos, estudantes. E ele observa e é orientado que mesmo esses 300 inscritos só aparecem com frequência 32. Olha só. Desses 32, conta-se a André Luiz que não é frequente os 32 acompanhar o estudo permanentemente, que com frequência faltam até 6 por encontro. 6 espíritos, desde encarnados e desencarnados. Esse trabalho acontece porque só o tempo que eles têm ali na casa espírita para estudo não garante o aprendizado. Então faz-se necessário cada vez mais ampliar os recursos vocabulários dos trabalhadores, ampliar o conhecimento, melhorar a conduta, a forma de viver, dar mais luz para aquela casa através da melhora dos seus trabalhadores. Mas eles se inscrevem e não frequentam o curso. Por quê? Muitos dão desculpas como nós vimos aqui na nossa casa. Porque eu não gosto de curso online, eu não consigo prestar atenção. Aí o outro fala, eu não gosto de aula presencial porque eu durmo. Eu não gosto de aula à noite porque me dá sono. Aí faz aula de manhã. Eu não gosto de aula de manhã porque eu não acordo. Eu não gosto de assistir aulas assim porque eu já ouvi várias vezes a mesma coisa, são repetições, eu não aprendo, já estou cansado. É porque eu chego tarde do trabalho. Porque o meu marido não deixa, tem barulho na rua, eu não consigo prestar atenção. Porque quando eu pego um livro eu durmo. Porque quando eu coloco o fone de ouvido machuca minha orelha. Inúmeras desculpas que nós damos para não aprender. Daí os nossos irmãos fazem os cursos espirituais à noite, quando a nossa alma está emancipada. E nós também damos desculpas.
e não vamos frequentar os cursos que são presentes divinos para nós. Então, André Luiz, nesse momento, ele vai até essa localidade para acompanhar como que é o curso, o que eles ensinam. E os irmãos dizem, olha, André Luiz, apesar de nós fazermos parte dessa casa, as informações para o mundo espiritual acontecer aqui, nós não vamos fazer a nossa aula hoje aqui. Hoje nós vamos atender um grupo grande de encarnados, porque o curso que tinha na Casa Espírita ajudava mais os desencarnados, os trabalhadores desencarnados. E agora eles queriam ir até uma casa onde atendesse as necessidades dos encarnados que estavam dormindo. E o que eles percebem, né, quando André Luiz chega a esse lugar, que é uma casa mesmo, uma casa doméstica. E ele fala, mas uma casa? Aqui não é uma casa espírita, um local, uma igreja, um local onde se faz os trabalhos espirituais? E eles falam, não. Essa irmã abnegada que é espírita também, ela tem um trabalho tão bonito dentro dela, um desejo tão grande de aprender, de se renovar. Ela faz o bem constantemente, que a sua casa é um santuário. E por conta da vibração do pensamento dela e de seus familiares, essa casa dá condições de ser uma casa espírita que atende à noite esse tipo de trabalho. Olha que bênção! Ela faz o evangelho, ela cultiva o evangelho no lar, semanalmente, eles praticam o que eles leem no evangelho. Então, o ambiente, né, psíquico, espiritual, fluídico, dá condições desse trabalho acontecer. E eles se encantam, né? André Luiz se encanta por esse saber. Eles adentram esse recinto e então o organizador fala para Sertório, que é seu assistente, conferir, estava todo mundo lá. Aí ele fala que está faltando, né? Estão faltando 2 encarnados. E ele fala, então vai atrás deles para ver o que aconteceu. Se aconteceu algum acidente, vai lá ver. Aí ele fala, olha, Alexandre, se eles estiverem envolvidos em crimes, em situações difíceis, o que eu faço? Aí ele fala, não faz nada não. Só vai lá ver o que está acontecendo, porque cada um é responsável por si. Nós não temos condições, né, de interferir no livre-arbítrio de ninguém. Vai lá saber o que está acontecendo e dependendo do que a gente pode ajudar, nós assim o faremos. Mas deixe cada um colher os frutos de suas atitudes, do seu bem-querer, das suas escolhas. E assim, André Luiz, já ansioso para saber o que está acontecendo, é convidado a ir junto com Sertório. Sertório chega na casa do primeiro trabalhador, o Vieira, e percebe que o Vieira está dormindo. Ele já é um idoso, está dormindo e está tendo pesadelo, suando frio. E eles observam que no mesmo ambiente há uma entidade escura, densa, emanando os fluidos pesados. E Sertório conversa com essa entidade que está lá, esse espírito desencarnado, e pergunta o que está acontecendo. Aí ele fala, eu fui convidado por Vieira hoje. Eu conheci Vieira quando eu estava encarnado, mas hoje, durante o dia, na conversa dele com os familiares, ele falou uma coisa que não tem nada a ver. Ele falou algo de mim que não procede. Ele falou absurdos a meu respeito e mentiras, então eu vim aqui agora tirar satisfação com ele. E outra coisa, eu vim falar para ele que ele está falando mentira, para ele parar de falar isso de mim, que eu não estou gostando. Só que quando eu vou falar com ele, eu não sei o que dá nele, que ele sai correndo e vem falar comigo. O que acontecia? Vieira ficava com tanto medo quando ele adormecia e saía do corpo, que via a entidade e voltava correndo. Então ele estava tendo choques no seu corpo físico. Aqueles gritos que a gente dá quando tem pesadelo. Quem já teve sabe, né? Eu já tive. E André Luiz fica assim, mas nossa, como isso acontece? Que interessante. E Sertório se aproxima do irmão e fala, você acha que vai resolver você conversar com ele? Deixa ele para lá, ele está aprendendo, ele é tão ignorante que ele nem falou por querer. Ele falou assim, realmente, ele nem falou. Ele não teve intenção de me ofender, mas ele falou. E não é verdade, eu quero tirar satisfação. Deixa ele. Nem todos nós estamos em condição
de tirar satisfação com o outro, nós temos que melhorar muito para fazer isso. Mas ele fala, não, eu quero sim. Não conseguiram tirar, na verdade, o irmão de lá. Ele estava relutante, ele queria tirar satisfação com o Vieira, esse espírito que foi denominado Barbosa. André Luiz fala, o que nós vamos fazer? Ele não vai conseguir ir para o curso. Aí Sertório fala para André Luiz, nós não podemos fazer nada, nós não podemos. Eu não tenho condições de afastar esse irmão daqui agora. Ele vai ter que ficar aí. Mas ele vai ficar aí desse jeito. Aí ele fala assim, a única coisa que eu tenho condição de fazer é acordá-lo. Então o Sertório vai dar um grito. E grita na orelha, né, do Vieira, e o Vieira desperta. Quando o Vieira desperta, que interessante. Ele não vê os espíritos que estavam ali, para ele estar tudo normal. Ele fala, ai, que susto, eu estava tendo um pesadelo, muito obrigado, meu Deus, por ter acordado, graças a Deus eu acordei. Porém, ele dá resposta para esse problema causado alegando ser a comida que ele tinha se alimentado antes de dormir. E ele fala, nossa, deve ser a comida que eu comi antes de dormir, me fez mal, por isso que eu tive esse pesadelo. Que interessante. Nós morremos, né, pela boca, pela nossa língua. Durante o dia ele falou mal desse senhor para a família, para os familiares. Eram pessoas conhecidas. Um comentário infeliz fez com que ele, à noite, tivesse essa complicação. E será que nós temos esse comportamento? Não, né? A gente não fala de ninguém, a gente não faz nenhum comentário, né, da vida de ninguém. Graças a Deus a gente não comenta os defeitos do outro. Graças a Deus a gente não aponta as falhas do outro, os erros, não é? Nós já estamos bem, não é verdade? Então isso não acontece conosco, ainda bem, ainda bem. Olha só, meus queridos. Vejam bem a lição que estamos tendo hoje. O que nós realizamos em vigília, acordados, reflete grandiosamente nas nossas saídas do corpo físico à noite, reflete nos encontros que teremos e no aprendizado, nos ajustes e reajustes. Então, quando se é dito, cuidado com o que se fala, com o que se pensa, com o julgamento, nós estamos colhendo o fruto das nossas atitudes. Então, o Vieira colheu o fruto dessa invigilância. Ele fez um comentário infeliz desse Barbosa, que era conhecido da família, numa reunião familiar para os familiares. E aí, à noite, teve que tirar satisfações. E ainda por cima, não se deu conta da gravidade. Colocou a responsabilidade na alimentação. Então, fiquemos atentos. Rapidamente, eles saíram da casa do Vieira e foram atrás do outro que tinha faltado, que era o Marcondes. Chegando na casa do Marcondes, ai, ai, ai. O Marcondes estava deitado numa cama toda luxuosa, né? Ele até fala em panos de renda, com 3 mulheres ao seu lado e mulheres que não estavam muito de acordo com a presença dos nossos irmãos, porque eles estavam em situações íntimas. E essas mulheres não eram mulheres de boa conduta. Então, quando chegam e adentram o quarto, o Marcondes reconhece o Sertório, porque o Marcondes estuda com o Sertório e com o Alexandre nesses cursos à noite. Só que ele faltou e ele faltava. Ele tinha esses encontros. E as 3 moças, as 3 mulheres lá presentes, querem enxotar André Luiz e Sertório do ambiente, falando que eles não iam levar Marcondes, que ele estava fazendo um curso de prazer com elas e que ele era delas, tá? Elas tinham a posse porque ele já tinha combinado com elas, elas não tinham ido lá à toa, ele já tinha acertado antes e que elas não iam perder tempo e que elas iam ficar com ele até o fim. O Marcondes morre de vergonha, cobre o rosto, começa quase a chorar, envergonhadíssimo,
mas não tem autoridade moral para tirar as damas de lá, as mulheres de lá. E elas, com palavras esdrúxulas de baixo nível, começam a ofender André Luiz, começam a ofender Sertório, mas Sertório permanece contido nos seus pensamentos de amor e auxílio a Marcondes, não entra na faixa vibratória das três. André Luiz, com pouco conhecimento, se irrita com as três e já está pronto a proferir algumas palavras, tentando defender Marcondes, quando é alertado rapidamente por Sertório. Quando este fala, por favor, poucos minutos, 1 minuto, você ligado ao pensamento dessas mulheres, de pessoas desse nível, com esse tipo de pensamento, você unindo e dando atenção, 1 minuto que for, você pode perder 1 século. Mude o seu pensamento, não responda, não entre na faixa vibratória, não dê atenção, mude a vontade de ajudar, foque aqui. Então André Luiz entende rapidamente a mensagem e começa a ouvir Marcondes. Esse tenta se justificar, mas não tem como resolver o problema. E ele fala, André Luiz fala, e agora nós vamos deixá-lo aqui, ele não vai para aula. E Sertório diz não. E ele vai ficar aí. Porque quando ele acordar, ele precisa ter essa sensação ruim da noite que teve, para poder despertar para o mal ao qual ele está se unindo. Então, quantos de nós, meus irmãos, acordam com aquela sensação ruim? Ai, que noite pesada, alguma coisa aconteceu. Realmente aconteceu. E o que dizem os nossos irmãos? A gente não lembra de tudo. Não vamos lembrar. Por que a gente não lembra? Nós não temos condições, o nosso corpo perispiritual absorve parte dessas recordações e quando vem para o corpo físico, pior ainda. Dependendo da nossa evolução, nós vamos lembrar. Ainda não estamos em condições. Mas as sensações e a inspiração vão ficar. Tanto da parte boa do curso, quanto desses encontros infelizes. Então, nós precisamos estar atentos a isso. E quando eles voltam para a reunião, aí eles relatam tudo o que eles viram. E o nosso irmão esclarece. Cada um colherá os frutos de suas escolhas. A oportunidade está sendo dada para todo mundo. Deixa que o tempo educa. Deixa que o tempo educa. Todos nós. Então, eu aconselho, meus queridos irmãos, porque o tempo é pouco, é parco aqui, a vocês lerem com atenção esse capítulo. Busquem no YouTube os vídeos do André Luiz Ruiz, o Espírito da Letra, ele vai fazer uma explicação grandiosa desse capítulo em 2 partes. Ele é um fenômeno. E enriquece muito o entendimento do que tem esse capítulo para nós. Eu não falei 10% do que a gente tem para aprender com esse capítulo. Então, eu oriento vocês a fazê-lo e de forma atenciosa, acolhendo cada parágrafo com uma grande reflexão de mudança para a vida. E a prece vai ajudar a gente a sair do corpo físico e buscar caminhos bons? É como nós já dissemos. Eu posso fazer a prece mais bonita e sincera naquele momento. Mas eu preciso me preparar o dia inteiro. É como eu ir viajar e deixar para arrumar a mala na última hora. Se eu arrumar com calma, for organizando o pensamento, vou deixando tudo flui melhor. Se eu deixo para arrumar na última hora, por mais que eu tenha em mente o que eu vou colocar, nem sempre fica adequado. Então, a prece ela é fundamental. É ela que vai nos ligar com bons espíritos. E eles vão, às vezes, nos livrar de coisas horríveis. Porque a prece sincera, ela tem um poder magnânimo, uma força de atração grandiosa. A oração é essa força de atração que a gente busca Deus. Mas nós precisamos ser a oração na vigília. Ser isso que a gente está pedindo o tempo todo. O tempo todo. Tá? Então, concluindo o nosso encontro, não vamos lembrar de tudo, porque isso depende da condição do espírito, da evolução de cada um de nós, da nossa missão e da vontade de Deus para o aprendizado que vamos ter. Mas nós, mesmo que não lembremos dos nossos sonhos, nós vivenciamos
fatos importantes, recordamos coisas importantes e tudo está em sintonia com o que a gente precisa para a nossa vida. Lembrando ou não, não importa, nós saímos do corpo físico e fazemos algo. Estudamos? Quem quer estudar, vai estudar. Vamos para a bagunça? Quem quer ir para a bagunça, vai para a bagunça. Tá? Podemos encontrar pessoas queridas? Podemos encontrar desencarnados e encarnados. Pessoas do nosso trabalho, continuar a conversa, vizinhos, pessoas que a gente só vê na rua e dá bom dia ou nem dá bom dia. Às vezes são nossos grandes amigos. Podemos ir para qualquer lugar. Podemos fazer tantas coisas boas, mas nós precisamos entender que antes de sonhar, antes de lembrar, nós temos que ser a essência. Ser em vigília, estar acordado, consciente do que nós somos capazes de fazer quando dormimos. É para isso que temos essa aula, esse conhecimento de hoje. Ainda é pouco, nós temos que buscar mais. Assistam os nossos vídeos, nosso material, busquem mais informação, deixem a informação de vocês aí. E não pare por aqui. Isso aqui é uma pincelada para a gente aspirar mais informações. Eu vou fazer a pergunta, mas eu quero que vocês continuem, tá? Continuem aqui comigo. A pergunta que eu vou deixar é uma reflexão para nós. Você costuma lembrar de seus sonhos? De acordo com Martins Peralva, eles são comuns, reflexivos ou espíritas? Faça uma autoanálise. Faça agora com esse conhecimento de hoje. Observe o que vocês recordam dos sonhos, se recordam ou não. Deixa ela pra gente. Participe, meus irmãos. Estar unido nesse estudo é uma forma de nós apertar os nossos laços, os nossos vínculos, para a gente sempre estar junto, para nós nos amarmos muito mais, conhecer um ao outro, ser amigo. Esse encontro que nós fazemos de estudo é para isso. O nosso objetivo é estar sempre em união, em parceria, apoiar um ao outro. Venham ficar conosco. E hoje nós estamos finalizando o módulo 4. Olha, 4 anos juntos, que bênção. Nós temos aqui no canal do YouTube as aulas que nós já fizemos nos outros módulos. Temos as nossas palestras online. Olha como ele fala, mais de 530 vídeos que nós já deixamos com tanto material. Por favor, não deem a desculpa de que vocês não têm saberes, que vocês não sabem, que vocês não têm oportunidade. Isso vocês não podem mais falar, isso nós não podemos mais falar. É vergonhoso, está tudo aqui. A nossa Seara de Jesus está fazendo a tarefa dela. Tantas outras casas, tantas pessoas estão trazendo o seu conhecimento para iluminar as almas. Nós não podemos perder essa oportunidade. Passe para frente. E não se importa quem é que está falando. Pega a essência. Vamos mudar. Vamos ser diferentes. Vamos ser de luz, meus irmãos. E nós temos também a sala de aula virtual, como eu disse. É aqui que a gente guarda o material para a gente consultar no momento que a gente quiser, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Está tudo lá. Não podemos mais dizer que não temos oportunidade. Eu gostaria de ficar com vocês, mas o tempo se finda. Eu agradeço. Agradeço a Jesus que me deu esta vida, que me deu essa oportunidade. Eu estou aprendendo tanto. Eu tenho certeza que vocês também aprenderam muito nesses 4 anos. Você que chegou agora, vem aprender com a gente. Nós temos muitos saberes a compartilhar. Eu tenho certeza que você que está aí ouvindo sabe muito. Só precisa ter coragem para colocar para fora esses saberes. Venha ficar conosco. Nos ajude a ser uma pessoa melhor, um espírito melhor nesse mundo. E ajudar o mundo a merecer ser um mundo melhor. Nós convidamos vocês para ficarem conosco. Muito obrigada por vocês existirem.
Muito obrigada por nós estarmos aqui. E que 2025 seja um ano de plenitude, de luz, de gratidão para todos nós, meus irmãos. Muita paz a todos. Obrigada. Que assim seja, meus irmãos. Graças a Deus.